Mutação. Dentre as interações genéticas entre os vírus, a recombinação homóloga envolve a troca de uma região de genoma entre duas moléculas com sequências semelhantes, originando moléculas recombinantes. Recombinações podem ocorrer de dois vírus de uma mesma espécie viral ou, ocasionalmente, entre o genoma viral e o DNA da célula hospedeira. Outra interação é o ressortimento, ou rearranjo, ou ainda shift antigênico. É exclusivo dos vírus que possuem o genoma RNA segmentado e ocorre quando há uma infecção concomitante por duas cepas do mesmo vírus. Os segmentos genômicos recém-replicados são redistribuídos de maneira irregular na progenie viral, resultando em vírions que contêm uma mistura de segmentos dos dois vírus parenterais. O vírus da influenza é o melhor exemplo para entender as consequências do drift e shift antigênico, porque é um vírus de RNA e de genoma segmentado. No caso do drift antigênico, essa variação ocorre frequentemente e faz com que o sistema imunológico não reconheça as novas amostras virais. Essa é a principal razão pela qual uma pessoa pode adquirir influenza mais de uma vez ao longo da vida. Essas mutações resultam em epidemias sazonais. O shift antigênico resulta em uma espécie viral completamente nova, que são tão distintos dos subtipos que circulam em humanos, que a maioria da população não possui anticorpo contra o novo subtipo viral. E dessa forma, a facilidade de disseminação do vírus pode provocar pandemias. A maioria das infecções é impedida por barreiras. Os mecanismos envolvidos na resposta imune inata atuam imediatamente após o contato do hospedeiro com os antígenos virais. Não possuem capacidade de discriminação entre os vírus e não necessitam de exposição prévia para serem desencadeados. Os mecanismos envolvidos na resposta imune adquirida desenvolvem-se sequencialmente e de forma mais lenta e sincronizada, resultando na indução de células efetoras que irão combater o agente e de células de memória que possuem vida longa e que serão efetivamente reestimuladas em exposições posteriores ao mesmo agente. A maioria das infecções víricas não resulta em efeitos perceptíveis em nível de hospedeiro. As manifestações clínicas, quando ocorrem, constituem-se em reflexo da disfunção e patologia em nível celular e tecidual. O estabelecimento da infecção no hospedeiro depende da penetração e replicação do vírus em células próximas aos locais de entrada. Essa replicação, denominada primária, é necessária para a amplificação do agente, de modo a superar as barreiras impostas pela resposta inata do hospedeiro. A replicação primária geralmente ocorre no próprio local de penetração, em tecidos próximos ou nos linfonodos regionais. Em geral, os vírus podem utilizar mais de uma via para penetrar nos seus hospedeiros. Após a replicação primária, muitos vírus se disseminam localmente pela transmissão entre células vizinhas. Essa forma de transmissão, no entanto, não permite uma disseminação a longas distâncias, e essas infecções são geralmente controladas pela resposta imune do hospedeiro. Vários vírus se disseminam a partir do sítio de replicação primária no interior de fibras nervosas, cujas terminações se distribuem nesses locais. Essa forma de transporte é utilizada por vírus essencialmente neuropatogênicos e também por vírus cuja invasão do sistema nervoso representa uma circunstância de sua replicação e disseminação hematógena. As infecções que se restringem aos sítios de replicação primária e suas proximidades são ditas localizadas. Vírus que entram e saem pela superfície apical causam uma infecção restrita no epitélio, como por exemplo, coronavírus, rotavírus e
Outros vírus são capazes de se disseminar a longas distâncias pelo sangue ou pela linfa e produzir infecções em órgãos específicos ou infecções generalizadas. Vírus que são liberados pela superfície basal penetram na corrente sanguínea, causando infecção sistêmica, como, por exemplo, o vírus da cinomose, BVDV e parvovírus. A replicação dos vírus nas células hospedeiras frequentemente resulta em alteração na fisiologia celular, tanto pela interferência com processos metabólicos e estruturas celulares, quanto pela ação tóxica de produtos da replicação viral. Nesse caso, ocorre a lise celular e, consequentemente, a morte. Alguns vírus possuem uma proteína de fusão, e quando estes vírus infectam uma célula, tais proteínas ficam na membrana celular e se ligam com os receptores em células vizinhas, induzindo a fusão de suas membranas e formando uma massa citoplasmática grande, com vários núcleos, chamada de sincício. Alguns vírus estimulam a divisão celular. Essa estratégia tem por fim estimular a célula a fornecer condições e componentes necessários à replicação do genoma viral. Essa interferência com a regulação do ciclo celular pode levar à transformação tumoral dessas células. A replicação de alguns vírus resulta na formação de estrutura com morfologia mais ou menos definidas no citoplasma ou no núcleo da célula infectada. Essas estruturas são denominadas genericamente de corpúsculos de inclusão. Apesar da diversidade dos vírus e da complexidade de suas interações com o hospedeiro, dois padrões principais de infecção podem ser reconhecidos: as infecções agudas e as infecções crônicas ou persistentes. Alguns vírus produzem infecções agudas que se caracterizam pela curta duração e rápida erradicação do agente pela resposta imunológica do hospedeiro. Muitas vezes, as infecções agudas não podem ser controladas pelo sistema imunológico e resultam em doenças de severidade variável, algumas vezes fatais. Outros vírus produzem infecções persistentes ou crônicas, caracterizadas pela permanência do agente no hospedeiro por longos períodos, muitas vezes pelo resto da vida.